Ontem, a gente... Quem está aqui hoje pela primeira vez não estava aqui ontem? Uau! Então nós precisamos só colocar você a par. Duas coisas. Primeiro, o que nós estamos fazendo esse final de semana é compartilhar a essência de uma palavra profética. Nós cremos que Deus está... eu sei que é a palavra do Senhor, mas de uma certa forma, nos nossos dias, Deus está renovando a ênfase dele a respeito de sermos filhos de Deus. Porque em Romanos 8, versículos 16 em diante, a palavra fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E estabelecemos ontem que é claro que esse grupo chamado filhos de Deus, em primeiro lugar, vai ser como o primeiro filho, Jesus. Somos destinados, predestinados, nosso destino, nosso futuro, a vontade de Deus para nós é que sejamos como Jesus, no seu caráter e também na sua unção. Mencionamos que cristãos eram chamados de cristãos, não tanto por causa do caráter de Jesus, porque Cristo não fala tanto do caráter, e sim da unção, do poder. Não estou menosprezando a questão do caráter, não entenda isso. É que hoje em dia nós temos uma outra ênfase. Tanto é que quando se fala hoje em discipulado na igreja, raramente os nossos cursos de discipulado ensinam as pessoas em como ministrar cura ou libertação. É como se fosse uma coisa à parte. E nós vamos ver que isso faz parte da essência das obras do Filho de Deus. Então, quem quer ser filho de Deus, vai ser como o primeiro filho, tanto no seu caráter, como nas suas obras. E os primeiros cristãos eram chamados de cristãos porque eram pequenos cristos. As pessoas viam as pessoas fazendo as mesmas obras que Jesus fazia e via o mesmo poder em Tiago, em Pedro, em João, nos outros discípulos que havia em Jesus. Jesus, o ungido, justamente, Jesus Cristo não é o sobrenome dele, você sabe, né? Cristo não é o sobrenome de Jesus. Não era José Cristo, Maria Cristo e Jesus Cristo. Uma tentativa muito ruim de humor. Cristo se tratava de reconhecer em Jesus a unção, o poder de Deus sobre a vida dele. Então, quando ele era referido como Jesus Cristo, é Jesus aquele que anda no poder de Deus. Ao chamar os discípulos de Jesus de cristãos, estavam dizendo, esses são como Jesus, andando no mesmo poder de Deus. Tá? E estabelecemos que, na palavra, é evidente que Adão e Eva foram criados para serem agentes de Deus, a fim de estabelecer o reino de Deus na terra. Somos salvos, não apenas para sermos salvos, ou seja, sermos perdoados, curados e libertos e até restaurados a nossa prosperidade. Somos salvos para restaurar esse plano de Deus de sermos os seus instrumentos, as suas agentes, para implantar o seu reino aqui na terra. Essa é a essência do que nós passamos ontem. Então, se nas nossas vidas, nós estamos vivendo a nossa vida cristã apenas para receber o perdão, ou para receber cura, ou libertação, e não nos vemos como agentes de Deus responsáveis para o avanço do reino de Deus, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós vivemos com as nossas famílias, os nossos parentes, então nós estamos aquém.
E nisso, espero que os que estavam aqui ontem já determinaram, Senhor, eu não quero ficar aquém. Eu quero que o Senhor faça uma obra em mim, porque eu quero fazer parte desses filhos. Eu quero ser feito, transformado, gerado em mim o coração de Jesus. Eu quero que o Senhor faça em mim e comigo como o Senhor fez com ele. Alguém fez essa declaração diante de Deus ontem? É? Então, amém. Bom, eu compartilhei ontem que tudo isso começou na minha vida em 94, quando o Senhor disse, Michael, eu te quero de volta como filho. Quando o Senhor começou isso, eu comecei a observar vários textos que falam sobre o Filho de Deus. Eu queria que a gente visse isso nesta manhã. Por exemplo, em Mateus 3. Agora, ao ler isso, eu queria que você lembrasse comigo que quando isso foi escrito, não tinha capítulos e versículos. A sua Bíblia, quando foi escrita pelos seus autores, não foi escrito com esses números que a gente tem aqui. Muito menos, por exemplo, na minha Bíblia tem esses títulos. Esses não são do autor. Nem essas outras referências que estão aqui embaixo. São coisas que ajudam a gente, pessoas que estudaram, que colocaram certas coisas. Mas, às vezes, isso pode até atrapalhar. Às vezes, a gente deixa de ligar uma coisa a outra por causa de um versículo ou de um capítulo que é separado. Então, justamente hoje, eu queria que a gente visse uma coisa aqui. Em versículo 3:13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Já que eu estava sendo provocado pelo Espírito Santo, eu te quero de volta como filho, esse texto, tu és meu Filho amado, em quem me comprazo, se tornou para mim um texto importante. Porque Deus estava dizendo para mim, eu te quero como filho. E desde a minha conversão, eu não sei explicar isso, mas eu me tornei fanático por Jesus. Eu mencionei ontem, eu não consigo ter outra pessoa em quem me espelho, não por desprezar outras pessoas. São alguns pontos de referência, mas eu não consigo me justificar em nenhuma atitude, e nunca pude na minha vida, nem quando eu entrei no reino no início. Mas meu pai me ensinou assim, mas o pastor, ele faz isso também, como muitas vezes eu vejo que nós fazemos na igreja. Por alguma razão, sempre estava na minha cabeça o que foi estabelecido em Romanos 8. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o único exemplo. Ele é o único com quem nós seremos comparados quando chegar o dia do juízo. Deus não vai me comparar ao meu pai. Deus não vai me comparar à minha mãe, ao meu pastor, a nenhum professor no seminário. Ninguém vai estar lá me acompanhando, senão Jesus e o Espírito Santo. E do outro lado, o gabiroto, como eu disse ontem, o grande tribufu. E Deus não vai me comparar com ele.
Se Deus, eu não quero ser comparado com Ele. Justamente isso eu quero que na minha vida agora, para que eu não seja como Ele quando chegar esse dia. E é interessante porque o Senhor começa a provocar em mim, eu quero que você seja diante de mim, como Jesus estava diante de mim. E provocou, como eu disse ontem, uma ideia. Eu quero fazer contigo como eu fazia com Jesus. Agora, sejamos honestos. Essa ideia, pelo menos para mim, era um choque. Porque se a gente é bem assim, transparente de arrancar toda a roupa, nós vamos admitir que, no fundo, a gente jamais se vê diante de Deus como Jesus. É como se fôssemos um lixo que Deus disse, mas eu não quero jogar você fora. Eu vou te polir, vou fazer uma restauração e você pode ficar na minha casa. Mas nunca recebendo nenhum trato. E para nós, para ser bem honestos, basta apenas ser polidos e ficar na casa. Porque pelo nosso pecado, aquele que tem a obra do Espírito Santo na sua vida, que convence e convenceu, Senhor, eu sou imundo, o Senhor é santo. Sabe que nós não meremos nenhum lugar na casa do Senhor. Então, se o Senhor, por sua misericórdia, desejar apenas me polir e me deixar ali no canto para nunca fazer nada a não ser um troféu da sua misericórdia, então, o que eu posso dizer senão, graças a Deus? E muitas vezes nós tratamos a nossa vida e a nossa conversão assim. Deus me mostrou que eu sou pecador. Deus me mostrou que eu não valho nada por causa do pecado que eu já cometi. Mas Ele me oferece o perdão. Então, Senhor, eu desejo o teu perdão. Muitas vezes nós vivemos as nossas vidas assim, objeto perdoado. Ralé do mundo perdoado. Mas o que o Senhor está nos oferecendo é muito além disso. Nos oferecendo não. O que o Senhor está expressando que é o seu desejo. Quando Jesus vai para a cruz, Ele não está querendo uma casa cheia de troféu, que fica numa prateleira, dizendo, eu poli, e está ali. Ele está querendo transformar a gente em filhos, a quem Ele possa tratar, igual Ele tratava Jesus. E isso começou a me provocar tanto, porque mesmo como ministro, eu tinha esquecido a questão básica de filho. Eu estava tocando uma obra, eu estava fazendo aquilo que eu achava que eu precisava fazer, buscando fazer o melhor, mas sem uma essência de filho. E Deus estava dizendo, essa essência você tem que, eu quero resgatar na sua vida. Filho, o que eu tenho é muito mais. Ele me levou a essa declaração que ele fez sobre Jesus.
Nós precisamos saber, avaliando o que estava acontecendo nesse momento. João tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53 diz que Jesus tomou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz. Ele se fez pecado por nós, e ele foi enfermo, ele foi moído com as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas a minha pergunta é: quando que isso começou? Quando Jesus vai naquela hora para o Rio Jordão, e lá está João Batista para receber. Jesus chega e João fala: Jesus, você vem a mim, eu que tenho que ser batizado por ti, eu não sou santo como o Senhor é santo. Ô primo, que eram primos. Ô primo, como é que você vem assim a mim? Eu sei que você não tem nada do que se arrepender. Eu sei que você não tem pecado. O que você está fazendo aqui para eu te batizar? Porque João sabia, as pessoas estavam vindo para ele constantemente, confessando os seus pecados e sendo batizados. Eles confessavam os seus pecados em voz alta. Era a rotina, era o que estava acontecendo, era o que o Espírito Santo estava movendo naqueles dias. E ele vem, lá vem Jesus. Eu sei que você não tem pecado a confessar. Convém cumprir a justiça. Qual é a justiça de Deus? Eu creio que esse lugar, se é um lugar de confissão, a figura desse batismo é que as pessoas confessavam os seus pecados. E em seguida, é muito provável, muito mais provável, que João pegasse uma jarra, e derramasse sobre a pessoa, simbolizando como se fosse um banho, uma purificação. O batismo de João provavelmente não foi um batismo de imersão, e sim de derramar sobre a pessoa como se fosse simbolizando a purificação dos pecados. Entende? Diante desse retrato espiritual, a palavra diz que quando nós levantamos, Isaías 1, revela que quando nós levantamos as nossas mãos diante do Senhor, se temos pecado não tratado, Ele vê a contaminação. Ele diz em Isaías 1 capítulo que Ele vê o sangue nas mãos. O pecado contamina o nosso ser, mancha o nosso ser espiritual. Quantas pessoas tinham tomado um banho ali? Quantas pessoas tinham confessado os seus pecados? Pelo simbolismo do batismo em si, esse lugar era um grande lixão espiritual. Ao confessar, a palavra de Deus diz que existe um princípio espiritual. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, os pecados, e nos purificar de toda injustiça. A hora que as pessoas confessam os seus pecados, a contaminação do pecado, o resultado do pecado, cai ali. Por que Jesus se apresentou? Isaías 53. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Só Ele podia fazer isso.
Nisso ele estava cumprindo a justiça de Deus. Porque era vontade do Pai fazer algo que nos trouxesse perdão. Somente assim nós podíamos nos tornar filhos. Eu creio que naquele dia foi o dia que ele tomou os nossos pecados sobre si. Quando ele se apresentou para se identificar conosco. Ele não se identificou conosco naquele dia, no nosso ser valoroso, o fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele se identificou naquele dia com o nosso pecado. E não tinha porquê. Porque ele não tinha pecado. Naquele dia, o amor e a misericórdia de Deus foram manifestos e profetizados por Jesus como nunca antes. Diante disso, o Senhor disse duas frases de ângulos diferentes. Tu és o meu filho muito amado, em quem me comprazo. De um outro ângulo, este é meu filho muito amado, em quem me comprazo. E eu comecei, Senhor, mas como que é isso? Se o Senhor está querendo dizer que o Senhor me quer como filho, Jesus está recebendo de ti um negócio muito tremendo aqui. A tua declaração que ele é filho. Para você entender algo que vai valer para tudo que a gente vai falar aqui, nós precisamos ver o que está escrito em Filipenses 2. Muitas vezes fomos ensinados e temos a ideia de que Jesus aqui na terra era... Eu tenho que tomar cuidado ao falar isso, porque existe uma certa verdade, mas existem certas coisas que a gente precisa reconhecer. Deus em carne. O que é Jesus ser Deus em carne? Deus conosco, Emmanuel. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É verdade que Jesus, existindo como Deus, com todo o atributo de Deus, se fez carne. Mas Filipenses 2, versículo 5, vai ajudar a gente a compreender algo em Jesus, que é coisa tremenda. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, tendo todos os atributos e poderes de Deus, onisciente, onipotente, onipresente, tudo que nós atribuímos a Deus como aquilo que faz ele Deus e nós não, Jesus era. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que aconteceu com Jesus?
sendo como Deus, por amor a nós, Ele topou a vontade do Pai em abrir mão de tudo que fez Ele igual a Deus, para se tornar igual a nós. É importante percebermos isso, porque se nós estamos vendo Jesus como divino aqui na terra, nunca vamos nos aproximar a Ele. Mas se percebermos a sabedoria de Deus no que Ele fez em Jesus, Jesus que era igual a Deus, se tornou igual a nós. Para mostrar como Deus queria que a gente vivesse diante dele. Jesus se tornando então o primeiro filho entre muitos irmãos. Você está percebendo como essa ideia vai muito além de um troféu polido e colocado na prateleira? Eu sou testemunho do que Deus pode fazer na vida de alguém. Amém! Queremos ser testemunhos. Mas o que está no coração de Deus vai muito além disso. Visto na vida de Jesus. Deus não está querendo que sejamos apenas troféus. E sim, filhos tais quais Jesus. Jesus é interessante para mim. Quando Jesus topa sair do céu e se tornar igual a nós, Ele abre mão de tudo. Se esvaziou e se humilhou. Deus se tornar igual a nós é humilhação, não é? Tudo que fez Ele igual a Deus, Ele disse, tá bom, Senhor, eu quero me tornar igual a eles. Por isso, nessa hora que Jesus está tomando sobre si o lixão espiritual, entenda o que está no coração do Pai. O Pai não aguenta Ele está lá. Está aqui também, mas está lá. Sei lá. Olhando do trono do universo, Ele está vendo aquele que estava ao lado dele. Igual a Ele. Topou se humilhar. Está lá se identificando conosco. Sabendo que isso vai gerar muitos filhos. Mas percebendo do que Ele abriu mão, Ele não aguentou. Ele não conseguiu segurar um grito. Fez abrir os céus. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. E Deus pegou algo dentro de mim que eu tenho, e por alguma razão eu creio que todos nós temos isso. Imagina o que isso tenha gerado no coração de Jesus naquele dia. Porque entenda uma coisa, quando Ele se tornou igual a nós, Ele não sabia com 3 anos de idade que Ele teria que ir para a cruz. Crianças de 3 anos não podem aguentar um pensamento desse. Ao longo
longo da sua vida, ele descobriu quem ele era. Ao longo da sua vida, ouvindo a palavra, ele se identificava com as mais de 200 profecias que falavam a respeito do Messias e o Salvador. Ele ouvia lá, era ensinado pela mãe. Ele ouvia na sinagoga, ele ouvia nas festas. E ele começou a se identificar. Oh, mas isso não pode ser coincidência. E tinha o Espírito Santo nele, que testificou nele. É você mesmo. Isso está falando de você mesmo. E naquele dia, quando ele vai para o batismo, é o dia em que ele, como filho de Deus, está dizendo para Deus: Pai, entendi o negócio. Então vamos lá. E o Pai sabe tudo o que ele vai passar. Ele sabe toda perseguição. Ele sabe a alegria que ele vai ter em ter o Espírito Santo respaldando cada palavra, cada cura, cada ministração de libertação, cada sinal. Ele vai poder andar sobre as águas. A gente não pensa assim, mas Jesus não sabia com 5 anos que ele ia andar sobre as águas? Se a gente entende Filipenses 2, Jesus sabia que os discípulos, ele sentia no Espírito, e falou para os discípulos: pega o barco e vai. Eu alcanço vocês mais tarde. E nenhum deles, mas como que ele vai fazer isso? Pegaram o barco e foram. Eu não sei se mesmo o próprio Jesus, gente, ele era pessoa, ser humano igual a nós. Ele só sabia que o Espírito tinha falado com ele: manda eles adiante. Ele ficou, imagino que ele ficou para orar, ou descansar depois de um dia de ministração. Ele está pensando: Senhor, vamos lá, o Senhor deu força para Elias. Ele alcançou a carruagem e até ultrapassou a carruagem do rei. Então vamos lá. E o pai fala: não. Pega o atalho. Tem uma tempestade lá. Eles estão atrasados. Vai lá, você vai alcançá-los. Na água? Vai! A gente não pensa assim, né? Nessa hora a gente pensa: Jesus é Deus. Nessa hora, Jesus é um ser humano, igual a nós. Tinha deixado, se esvaziou de uma divindade que fizesse com que Deus pudesse andar sobre as águas. Não, ele não andou sobre as águas como Deus. Ele andou sobre as águas como ser humano. Oh, que isso penetre em nós. Eu que estou sendo edificado aqui. E o pai, nesse dia que ele está vendo o filho que está correspondendo no batismo, dizendo: Pai, entendi. Eu vim. Porque ao ele se apresentar, o pai sabe que ele não tem nada do que se arrepender. Você está entendendo isso?
Ele não tem do que se arrepender. Ele não tem por que se apresentar diante de João Batista. Ele vem porque ele está assumindo o propósito de Deus na vida dele. Ele está declarando: Pai, saquei. Entendi. Hoje eu estou me identificando com o teu propósito. E o pai não aguentou. Ei, filhão! Nessa hora, sei lá. Nessa hora, todo o universo, a criação, aguardando a manifestação de quem? Os filhos de Deus. A criação fez assim, quando Deus falou: Tu és meu filho muito amado em quem me comprazo. Cadê? Onde? Onde está mesmo? De quem que ele estava falando? Ele falou para quem? Tu és meu filho. Cadê? A criação aguarda com uma expectativa ardente. Porque pela primeira vez na história, Deus disse: esse é meu filho. Opa! A criação já sabe, é anunciado desde a eternidade o plano do Pai. Que ele vai gerar filhos, e os filhos vão libertar a criação do seu cativeiro. Jesus é o primogênito. É o primeiro de quem Deus falou: esse é meu filho. Toda a criação, oba! Será que isso não explica o que acontece em seguida? Que muitas vezes a gente não lê. Veja comigo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual foi a razão da parte de Deus para Jesus ir para o deserto? Por que Jesus foi para o deserto? Para ser tentado. Para ser tentado. Agora, eu preciso dizer uma coisa, me referir a um versículo que tem em 1 Coríntios 2. O inimigo não sabe a sabedoria de Deus. Ele que se acha sabidão não sabe nada. Porque se ele soubesse que ao fim de 40 dias iria acontecer o que aconteceu, eu acho que ele não teria ido. Eu creio que quando Deus falou: esse é o meu filho muito amado em quem me comprazo, toda a criação, a terra e os demônios que tinham caído. Lembra que nessas alturas o império das trevas já tinha sido estabelecido na terra. O ser humano, através da sua idolatria e seu pecado, tinha dado direito para o inimigo habitar e reinar. E de repente Deus está anunciando nesse império das trevas: meu filho está aí, viu? E todos os seres das trevas, ué, cadê? Onde está?
Cadê o fulano? Quem é ele? Porque eles sabem da sabedoria de Deus que ele vai gerar filhos. Quando vem a primeira declaração, esse é meu filho, eles estão indo atrás. Deus enviou, porque diz que Jesus foi impelido, levado pelo Espírito ao deserto. Então foi plano de Deus, não plano do diabo. Só que é como se Deus enviasse Jesus para o deserto, mas também dissesse para Satanás, meu campeão está lá. Vai lá e você vai tentar, vai jogar tudo que você tem contra ele. Eu gostaria que a gente entendesse o que eu creio que aconteceu naqueles dias. Jesus em jejum, a palavra fala aqui, fala em Lucas 4, fala em Hebreus 4, que ele foi tentado em todas as coisas. Agora, quem entende alguma coisa sobre exércitos, sabe que você não manda um sargento para fazer o que um soldado raso pode fazer. E não, você jamais manda um general até você esgotar todas as possibilidades com alguém que está abaixo dele, um coronel, sargento, etc, etc. Não é assim? Também no reino das trevas. Quem é o tentador? Se Jesus foi para ser tentado, quem foi tentá-lo? O diabo e seus demônios. Eu vejo assim, no primeiro dia, foi o ralé das trevas. Satanás mandou o soldado raso. Mandou uma renca que foi lá tentar Jesus a pecar e não conseguiram. E voltaram para o inferno mancando, chifre caído, segurando os rabinhos nas mãos. Foi um dia assim, no outro dia Satanás manda uma outra renca, também não conseguiram, voltaram do mesmo jeito. Satanás deve ter dado uma bronca, porque ele é carrasco. Manda uma outra renca no terceiro dia, no quarto dia, quinto dia, 10 dias passam. Agora estão nos sargentos. E vão os mais fortes. Vão as equipes de elite. E vai um, e vai outro, e vai um, e vai outro. E nada de Jesus ceder à tentação. Nessas horas, eu creio que começa a espalhar sobre a terra uma notícia. Porque, evidentemente, os seres das trevas estão concentrados no deserto onde estão tentando Jesus. O príncipe das trevas sabe, esse é o Filho de Deus, nós temos que acabar com ele, porque o plano de Deus é de levantar filhos. Esse vai ser o primeiro. Se a gente não tirar ele, a gente está ralado. É só isso que ele sabe. Eles estão tentando tudo para acabar com Jesus. Nada de Jesus ceder à tentação. 20 dias, 21 dias. A palavra diz que os anjos do Senhor também são colocados ao redor da terra, porque o Senhor criou a terra. E Ele tem delimitado as nações, e Ele tem delegado os seus anjos para estarem sobre a terra, aguardando. Eu imagino que eles começaram a falar, você viu lá, cara? Você viu aquele Jesus? Aquele que é filho de Deus? Ele não cede à tentação. Ele não é como os outros homens. 21 dias, Satanás só, e nada de ceder à tentação. E os anjos, ué. Eles estão ficando animados, porque eles também sabem a sabedoria de Deus.
A palavra diz que chega no último dia. Não tem mais ninguém. Quem vai? O príncipe. Porque todos os outros já foram tentar. A palavra nos afirma que Satanás foi ter com Jesus no último dia. E diz aqui: então o tentador, aproximando-se, veja, versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, que então é esse? No último dia, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o quê? Opa! Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Deus estava trabalhando dentro de mim um conceito, filho de Deus. E o que eu entendi quando Deus disse, eu te quero de volta como filho, eu tive que avaliar a minha vida. O que eu tinha feito? Eu tinha feito bacharel, onde eu tinha um diploma em estudo da palavra, Bíblia, e línguas bíblicas. Eu tinha estudado mais 4 anos para conseguir um mestrado em teologia. Tudo que se dá títulos. Eu tinha trabalhado dentro de estruturas onde eu tinha recebido reconhecimentos por coisas que eu tinha feito, mas muito mais reconhecimento por um cargo que eu ocupava. Diretor disso, coordenador de tal comitê ou comissão, presidente disso, presidente daquilo. Quais são os títulos de Jesus? A palavra diz que ele é o apóstolo da fé. A mulher samaritana reconheceu ele como profeta. Evangelista nós não precisamos nem falar. Ele mesmo disse que ele era o bom pastor. Todos os seus discípulos chamavam ele de mestre. Ressurreição e a vida, pão da vida, alfa e ômega. Aí vai, raiz de Davi, maravilhoso conselheiro, Deus, príncipe da paz. Quando Satanás chegou para tentar Jesus, ele tentou Jesus na base de ser o apóstolo da fé. Se tu és o apóstolo da fé, se tu és a luz do mundo, se tu és o alfa e ômega, se tu és a ressurreição e a vida, se tu és Emmanuel. Perguntou isso? A tentação foi feita nessa base? Se tu és, nisso caiu uma ficha em mim. E eu vou fazer uma declaração aqui para vocês. Se você vê algum título em algum cartaz ou em algum artigo que faz menção ou referência à minha pessoa, não foi eu que pedi, porque eu tenho pedido justamente o contrário. Coloca meu nome e só meu nome. Não quero o uso de títulos. Nem Jesus não fazia.
Nem Jesus não fazia uso de títulos. E pelo amor de Deus, não me chama de reverendo, porque eu não sou. Basta você conviver um pouquinho comigo e você vai saber disso. Amados, caiu uma ficha tão grande. Se tu és o Filho de Deus, a coisa mais importante, a coisa que vai mudar o governo, não é um título de governador. Não é um título presidente. Não é o título senador, deputado, pastor, apóstolo. Não é isso. É a essência de ser filho. Simplifica. Satanás veio para tentar Jesus, para tirar uma coisa dele, a sua essência de ser filho. Eu posso te mostrar algo que provavelmente seja verdade na sua vida? Todas as vezes que nós somos tentados e nós nos sentimos longe de Deus, é porque deixamos a essência de filho. E deixamos de tratar as coisas simples de filho. Simples, não é nada complicado, é simples. Quando nós perdemos comunhão com o Pai, é porque deixamos as coisas mais simples. Quando nós não sentimos o amor do Pai, é porque nós saímos, Ele não sai, nós saímos do lugar. E deixamos a essência de filho. Muitas vezes na busca, aí que está, dá para aguentar esse tranco? Na busca de reconhecimento de homens. Eu tenho visto isso tanto no ministério. Eu mesmo, quando Deus falou essas coisas e essa ficha caiu, Ele estava dizendo, você se importa mais em ser diretor de um seminário do que ser filho. Você se importa mais de ter um mestrado, um diploma, do que em ser filho. Um título que te traz reconhecimento diante dos homens é mais importante para você do que ser filho. Aí me quebrou. E vi isso através dessa passagem, onde Satanás mira uma coisa só. Se tu és filho de Deus. E ele não falou isso uma vez. Das 3 tentações, 2 foram dadas a declaração. Se tu és o Filho de Deus. Primeiro, eu creio que é porque Satanás sabia. Se esse é filho, então o meu fim está escrito. Segundo, porque se eu puder tentar esse menino a deixar essa essência de filho, eu consigo o que eu quero. Você está entendendo? Porque se ele conseguir, nas suas tentações, em nossas vidas, nos tirar a essência de filho, podemos até ser troféus.
desde que não sejamos filhos, o seu império permanece. Você entendeu isso? Se o nosso alvo é sermos um troféu, o império das trevas vai continuar. Agora, se o nosso alvo é sermos filhos à imagem de Jesus, vai haver uma troca de governo. Vai haver uma mudança na terra. Porque é assim que o Pai planejou. Ele foi tentado. Eu não consigo não falar sobre isso. Vocês vão vão ter paciência comigo. Mas eu vejo os anjos. 20 dias e Jesus não pecando. Mas 25 dias, 30 dias. E já espalhou a notícia porque não tinha ser humano que tinha aguentado as tentações de Satanás durante 30 dias. Todo mundo tinha cedido. Jesus está lá e vai no deserto sozinho. Nem tomando água, nem comendo. E eles estão vendo. Deve ter subido uma ola. Jesus! 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 Pelo mundo inteiro. Mais um dia. Jesus! Jesus! Mas no último dia, quando foi o próprio príncipe das trevas, eu creio que eles estavam todos atentos. Porque eles sabiam, esse é o tentador máximo. E Jesus, 1, 2, 3. A palavra diz que Satanás o deixou. E eis que vieram os anjos e o serviam. Santo, 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 santo. E os anjos só podiam reconhecer ele como santo. E ecoava pela terra: santo, 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 pela boca dos anjos do Senhor. Daquele dia em diante, nada que Satanás quisesse fazer contra Jesus dava certo. Até mandou soldados romanos. Você tem que entender que esses caras eram vale tudo e mais. Gladiadores. Brutas montes. Ele passou pelo meio deles. Gente, quando eles foram prender Jesus no final, na hora que Satanás encheu Judas identificou Jesus. Eles vieram, Jesus olhou e disse: quem que vocês vieram pegar? Jesus de Nazaré. Sou eu. Quando ele olhou para o soldado e disse: sou eu, tá? Ele falou a mesma palavra que Deus tinha falado com Moisés. Quando Moisés perguntou: quem que eu vou dizer que me mandou? Quando o povo de Deus, o povo de Israel me perguntar: porque nem te conheço.
Deus disse, sou eu. Jesus disse a mesma coisa naquela hora. E a palavra diz que os soldados, esses todos caíram. Olha o respaldo do Pai. Olha o respaldo do Pai na vida de Jesus. E o Pai está querendo fazer isso conosco. Conosco. Eu comecei a indagar ao Senhor. Senhor, tá bom. Eu não sei se você fez a associação, mas o Filho de Deus tem o direito de ser servido pelos anjos do Senhor. Os anjos não foram servir a Jesus porque ele era divino. Eles foram servir porque ele era filho. Herdeiro no reino do Pai. Os anjos são enviados para ajudar e para ministrar os herdeiros da salvação, os filhos de Deus. Lendo aquilo, foi provocado. Mike, quando eu enviei os anjos para atender Jesus, eu dei um exemplo daquilo que eu quero fazer com você. Eu quero enviar os meus anjos para te ajudar, para te ministrar. A outra noite aconteceu uma coisa que me relembrou algo em relação a isso. Quantos lembram do Rio de Deus em Londrina de 99? Alguns estavam. Foi muito interessante porque Deus já tinha... Foi uma época que eu estava começando a viver algumas dessas coisas que Deus tinha falado. Em uma noite, diante desse desafio tão grande, Deus disse, Mike, não se preocupe, porque eu enviei os meus anjos aqui para te ajudar. Falei, tá bom, legal, joia. O problema é que eu não vejo. Eu fico pensando, pai, não seria bom eu vê-los? Mas até hoje, tem até pessoas no ministério que veem, mas eu não vejo. Tá bom. Mas nessa noite, era a noite antes de começar. Tinha saído todo mundo e a gente estava saindo do estacionamento e eu fiquei para fechar a porteira do estacionamento. Grande, 4 metros. Eu saí com o carro, deixei o carro e saí do carro para fechar a porteira. Quando eu cheguei aqui, a porteira que estava aberta, veio a mim sozinho, sem nenhum vento. E lembrei o que o Senhor tinha falado. Eu só encostei assim, ó. Veio de lá para cá. Falei, Deus, eu vi. Não vi, mas eu vi. Entendeu? E Deus falando, eu quero fazer com você o que eu fiz com Jesus. Se você se dispuser a ser como Jesus, eu vou fazer. Eis a questão. Aí eu falei, Senhor, então, como é que eu vou ingressar nisso? Como é que eu vou começar isso aí? E ele me fez lembrar de algo
antes do Pai declarar: Tu és meu filho muito amado, em quem me comprazo, Jesus já tinha dito: Tu és meu Pai. Como é que foi isso? Quando Jesus foi para a festa em Jerusalém, com 12 anos de idade, nós sabemos que ele ficou para trás, os pais foram, depois de um tempo, dias, a gente até às vezes pensa, pai desnaturado. Dias, mas naquela época estava com parente lá, com a caravana, tempos eram diferentes. Mas quando deram conta que Jesus não estava na caravana, aí eles voltaram. Foram procurar em todo Jerusalém. Cadê? Nada de achar Jesus. Achou lá no templo. E Jesus disse, olhando para os seus pais, disse, vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Com 12 anos de idade, Jesus entendia que Deus era o pai dele. A minha pergunta para Deus foi, Senhor, como é que eu vou ingressar nisso? Se o Senhor me quer como filho, como é que eu vou fazer para chegar nessa dimensão de filho? A essência que o Senhor está buscando. A palavra diz, 1 João 1,12. Quantos conhecem? De cor. Mas a todos quantos o receberam, deram-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu quero te mostrar algo. Essa palavra, ao meu ver, implica num processo. Não diz, a todos quantos o receberam, os fez filhos de Deus. Receberam o direito, e se eu posso colocar assim, de receber o mesmo Espírito que estava no primeiro filho, a fim de serem feitos filhos de Deus, à imagem do primogênito. E isso para mim é muito importante que a gente reconheça isso. Porque isso até fala daquilo que eu estou dizendo aqui. Muitos são os troféus. E pode ser que poucos sejamos filhos. Ao receber Jesus, temos o direito de sermos feitos filhos de Deus. É interessante observar João 14:6. Jesus diz, eu sou o caminho e a vida, ninguém vem senão por mim. Qual é o propósito implícito nesse versículo? Jesus veio para levar todos ao Pai. Só vai ao Pai quem é filho. Essa essência, então, se torna algo muito importante no reino de Deus. Essa essência de filho é o que o Senhor está querendo gerar quando Jesus vai para a cruz. Porque é a sua crucificação que possibilitou você e eu sermos feitos filhos. Eu perguntando, Senhor, como é que eu vou ingressar nisso? Veja Jesus.
com 12 anos de idade, ele já estava declarando: Deus é meu pai. Senhor, como é que é isso? Não sei se eu estou entendendo. Deixa eu ver aqui. Dá tempo. Como é que é isso, Deus? Primeiro você precisa entender. Jesus com 12 me via como um pai. E falou isso para os seus pais. O que você acha? 12 anos de idade você olhou para os seus pais e disse: Deus é meu pai. Para nós que somos crentes hoje, nós ficamos: mas isso é legal. Jesus estava dizendo isso quando os pais estavam procurando ele, e até na vida de qualquer um de nós seríamos reprimidos ou repreendidos pelos nossos pais. A gente ia levar: menino, o que você estava pensando? Por que você não veio com a gente? Está pensando o quê? Jesus respondeu que eu acho que se nós respondêssemos hoje, nós iríamos entender: o filho está faltando com respeito. Você não sabia que Deus é meu pai? Eu estou aqui no templo, na casa do meu pai, uai. Mas eu preciso olhar o que aconteceu sabendo que Jesus não tem pecado, não pecou, foi tentado, mas não pecou. Essa atitude de Jesus diante de Deus não era pecado. Lógico, ele não estava faltando com respeito, não deve ter falado, deve ter falado com muito respeito: mas vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Por que era tão importante isso? Porque os pais de Jesus tinham recebido palavras proféticas e anjos. A Maria tinha experimentado o poder do Espírito Santo, que gerou um filho sem que ela tivesse com um homem. E tinha recebido um anjo que falou a respeito de Jesus. E nisso, eu não entendia, mas creio que Deus mostrou o que aconteceu na vida de Jesus. É o que Deus está querendo para todos nós. Todos nós. Se é que nós vamos ser filhos como Jesus e Deus Pai, Deus está querendo que todos nós cheguemos diante dele, ele sendo Pai. Aos 12 anos, Jesus tinha feito algo. Ele tinha feito o que eu chamo uma transferência de paternidade. De José e Maria para Deus. A confiança, a dependência, o amor, a intimidade que ele tinha tido e desenvolvido em 12 anos de idade, em 12 anos de vida com os pais, isso agora ele transferiu para Deus. Essa é a vontade de Deus para todos nós. E quero explicar, quero tomar um tempo agora para explicar isso. E aí nós vamos almoçar. Todos nós nascemos numa família. Infelizmente, as famílias de hoje têm uma série de defeitos. Não é como Deus queria, mas no coração de Deus, todos nascem de pai e mãe. Com uma dependência plena. Todo mundo nasce pequenininho, não do tamanho que a gente é hoje. Nem os neném de colo que estão aqui hoje não nasceram desse tamanho. Pequenininho. Algumas mães vão, não era tão pequenininho não.
A mãe do Lúcio, por exemplo, deve ter... Uau! Mas todos nós nascemos numa condição onde nós não temos escolha senão dependência plena. Pensa. No início, a gente come, mama, chora, faz sujeira e dorme. Para mamar, chorar, fazer mais sujeira e dormir. Não dá para caminhar, não podemos nos comunicar. Dependência plena. Nem discernimos a mão direita da mão esquerda, nem sabemos que é mão. E nesse processo de dependência, se é conforme o desejo de Deus, os pais cuidam do filho. O filho não pensa, de onde vem a comida para amanhã? Filhos não têm preocupação nenhuma com isso. Olha, qualquer criança que está aqui, essa criança não pensa no amanhã. Pensa. Só se for saber que, se souber que vai ter uma viagem. Mamãe, quando que a gente vai viajar? A gente vai fazer o quê? Só gera expectativa assim. Mas preocupar-se? Não se preocupa. Isso é interessante para mim porque não importa se essa criança é de um berço de ouro ou de um berço muito simples. Tanto uma como a outra não se preocupam. E para a criança que nasce em berço simples, não importa que a colher seja de ouro ou de plástico. Também para a criança que nasce em berço de ouro, para a criança não importa que seja a colher de ouro ou de plástico. Criança não pensa assim. Criança depende dos pais. Se é conforme Deus quer, os pais cuidam. Por quê? O propósito de Deus em nos colocar numa família é gerar em nós uma primeira imagem de Deus como pai. Quero provar isso. É interessante, a minha Rebeca com 1 ano e pouco, 2 anos, 3 anos, quando eu era menor, e dava para eu fazer isso, eu pegava ela e jogava. E ela amava. De novo. De novo. Eu suado, 20 minutos depois, de novo. Até uma certa idade. Ela não cansava. Agora, a mamãe do lado, cada vez que eu jogava, a Rebeca ria, amava, de novo. E a mamãe? Qual que é a diferença na cabeça das duas? Na cabeça da Rebeca, tinha uma ideia, um conceito. Meu pai pode tudo. Meu pai é onipotente. Todas as crianças são assim e pensam assim até uma certa idade. Agora, na cabeça da Marlene,
Ela sabia que eu não era. E aguardava o dia fatal. Uou! Graças a Deus que esse dia nunca veio. Crianças têm uma certa idade, e geralmente é a mamãe que tem que aguentar isso, que começa a seguir mamãe pela casa. Mamãe, por quê? Como? Onde? Quando? Mas que tamanho? Para quê? Por quê? De onde vem? Por quê? E por quê? E por quê? E a mamãe lá busca paciência. Responde uma, duas. Aí começa a complicar. E sempre aquele negócio de gravidez. Vendo o irmãozinho mais novinho. E mamãe vai ter outro neném, igual você. Mas como é que chegou lá dentro? É porque Deus fez as coisas assim. Mas por quê? E lá vai. E chega um certo dia, e nós não entendemos, nós maridos, porque as nossas esposas chegam, a gente chega às 6 horas da tarde. Toma, pelo amor de Deus, toma, tua filha. E os pais sempre têm uma boa saída, né? Porque durante o dia, quando a mãe não aguentava mais. Filho, eu não sei. Pergunta para o seu pai quando ele chegar. Chegou o pai. E a filha vai perguntar. Pai, por quê? Como? Mas por quê? Por quê? Quando o pai se enche, geralmente muito rápido, depois de apenas 3 perguntas. Filha, vamos jogar bola? Por que a criança faz isso? Porque na cabeça de todos, papai e mamãe sabem tudo. São oniscientes. E todos nós sabemos aquele dia, papai tinha falado, filho, você não pode brincar com os meus óculos. E ouvimos, filho, por que a gente fica olhando? Porque papai está em todo lugar. Onipresente. Isso está testificando no seu espírito? Somos assim? O que está no coração de Deus é nos colocar em famílias, em parte,
além de cuidar literalmente de nós, Ele está querendo gerar em nossos corações a primeira imagem dele como Deus Pai. E quando os nossos pais cuidam de nós devidamente, isso gera a ideia de que nós podemos confiar nos nossos pais. Ao ponto de nem ficar discutindo isso. Nem dormimos pensando. Na verdade, mesmo quando os nossos pais falham, Deus coloca figuras paternas, que muitas vezes são figuras de autoridade, professores, chefes de serviço, pastores, ministros, para completar a imagem de Deus Pai. Muitas vezes, quando não acontece isso na família como devia, parentes se tornam figuras paternas. Tios, tias, vô. Às vezes até um sobrinho que seja mais velho. E nisso eu vou olhar para aquilo que Jesus declarou, ou João declarou sobre Jesus. Vimos nele a glória de quem? Do Pai, primogênito. Jesus veio como o irmão mais velho para mostrar como é o Pai. Muitas vezes Deus nos dá, quando os pais ou não têm condições ou alguma coisa acontece, Ele nos supre dando outras figuras. E essa pessoa se torna figura. Quero fazer uma declaração aqui, que eu mesmo como pai, eu tenho 2 filhos. Eu reconheço isso. Os meus filhos não são meus. Se eu entendo o reino de Deus, eles são filhos de Deus, que Ele confiou a mim para gerar para a vida deles uma imagem de Deus Pai. Mas no coração de Deus, Ele quer que o meu filho chegue ao dia onde ele reconheça: meu pai não é Deus Pai. Em isso que estava acontecendo aquele dia no templo, quando Jesus disse: mas vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Ele estava olhando para José e Maria dizendo: vocês são os meus pais, mas vocês têm gerado em mim uma imagem de Deus Pai. E eu estou assumindo: Deus é meu Pai. Você está entendendo um princípio nisso? Porque no coração de Deus, Ele está querendo que todos nós façamos uma transferência de paternidade, como Jesus fez. Jesus, sendo o primeiro exemplo, nos abre o caminho para isso. E nos dá o exemplo para isso. Como Jesus transferiu a sua confiança, como Jesus declarou para José e Maria: Deus é meu Pai. Deus está querendo que isso aconteça em nossas vidas. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, descobrimos no dia que os nossos pais não estão. E conseguimos fazer algo que os nossos pais não viram. E não fomos corrigidos, não fomos repreendidos.
E também, a hora que nós queríamos que o nosso pai visse algo, porque a gente quer agradar os nossos pais, quando nós queríamos que tivessem, eles não estavam. E descobrimos um dia que os nossos pais são limitados. Eles não sabem tudo. E um dia nós descobrimos que eles não podem tudo também. Tem limites. Limites financeiros, limites de poder. Não podem. O dia que eu queria a bicicleta e o meu pai não podia. O dia que eu queria ir para o piquenique e meu pai disse não podia. Descobrimos um dia, mais cedo ou mais tarde, que os nossos pais não são como Deus Pai, na sua essência. Porque Ele é Deus e nós somos seres humanos. Além disso, muitos de nós, sofremos as mãos dos nossos pais. Especialmente se tem alguém aqui cujos pais não são convertidos, não conhecem a obra de Jesus. Muitas vezes esses pais agem conosco de uma forma que nos prejudica durante a nossa infância. Isso deixa marcas, conforme o que tem acontecido. Mas eu quero dizer, a razão pela qual Jesus veio foi justamente para nos mostrar como é o Pai. Porque em Cristo nós podemos descobrir, Deus Pai não é como os nossos pais. Essa transferência de paternidade que eu falo é quase automático. Tem muitas pessoas que quando você fala em Deus Pai, começa a arrepiar. Eu não quero saber de Deus Pai não, porque meu pai, misericórdia. Se Deus é Pai, eu não quero. Deus como Pai não quero. Eu quero Salvador, tudo bem. Deus, tudo bem. Vai me perdoar, vai me curar, tudo bem. Mas Deus Pai, não quero. Mas eu quero dizer aqui, como Pai, Deus não é como os nossos pais. Ele usa os pais, os nossos próprios pais, apenas para gerar uma imagem de como Ele é. À tarde, nós queremos trabalhar bastante essa ideia da transferência. Nós queremos aprofundar um pouco o que acontece em nossas vidas pelo nosso relacionamento com os nossos pais. E nós queremos avaliar algumas coisas que acontecem muitas vezes em nossas vidas, até inconscientemente, transferindo para Deus o que nós aprendemos com os nossos pais, que são as marcas. Que na verdade Deus não é assim. Eu digo isso e precisamos falar sobre isso, porque se nós vamos nos tornar filhos à imagem de Jesus, pois Jesus veio à imagem do Pai. Para podermos viver diante de Deus Pai, nós precisamos avaliar se nós estamos atribuindo ao Pai coisas que Ele não é e que Ele não faz. Tem várias coisas que são comuns. E por isso nós vamos falar de várias coisas agora à tarde. Nesse sentido. Culminando
com o momento em que nós vamos pedir: Senhor, eu quero fazer essa transferência. Eu quero até de antemão dar testemunho. Isso que eu fiz anos atrás mudou primeiro a minha vida cristã, porque eu passei a ser um agente de Deus visando a transformação do reino. E embora seja uma coisa talvez utópica, eu creio nisso. Eu creio que Deus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Creio por ser filho. O Pai falou, Ele vai fazer. Tá? E Jesus ensinou, nós vamos ainda ver mais isso, mas Jesus ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde? Na terra como no céu. Jesus vai ensinar uma oração que o Pai não vai atender? Não. O Pai vai fazer isso. Agora, eu quero ser cooperador, eu quero ser mordomo. Quando eu fiz essa transferência e comecei a aplicar esses conceitos no dia a dia, isso gerou uma série de experiências para mim que mudaram, primeiro como pessoa, e depois a maneira que eu me comportava no dia a dia, e ainda mais ministerialmente. Isso mudou completamente a minha cabeça ministerial. Tá? Então, eu queria orar. Podemos orar? Isso aí está testificando no teu coração? É? Tá? Ok. Vamos orar, aí nós vamos fazer um intervalo para o almoço. Pai, Tu tens sido tão gracioso conosco, Pai. Tem dado tanta coisa que nós não merecemos. E tem sido o Senhor misericordioso conosco. Tem retido o castigo que nós merecemos. Espírito Santo, eu quero Te agradecer por abrir os nossos olhos. E continuamos a dizer, Espírito Santo, sonda. Nesse dia, durante o almoço, agora à tarde, pedimos que o Senhor nos sonde. Que o Senhor faça brilhar a luz do Senhor. Lá dentro, lá nas profundezas do nosso ser. Para trazer à luz as coisas ocultas. Trazer à luz o que está em trevas. Trazer à luz o que não está no entendimento. A fim de que sejamos filhos à imagem de Jesus. Pedimos isso para a Tua glória, Pai. No nome de Jesus.